Fala galera, sejam todos e todas bem-vindos ao canal AFA 2018, questão extremamente comum de cair na AFA. Ele te dá uma função para analisar lá se é injetora, várias paradas, se é crescente, enfim. E aí a função que ele te dá é essa aqui, ó, f de r em r. E aí ele te dá uma função que, na verdade, é dividida em duas, né? Vai valer o x menos 3 para x menor ou igual que 2. E vai valer x2 sobre 4 menos x se o x for maior que 2. Então, fica aqui comigo até o final, se você quiser várias dicas para resolver essas questões aqui um pouco mais fácil, tá? Mais rápido do que ter que ficar aplicando definição, principalmente tipo de situação, daria um pouquinho de trabalho. Então, claro, né? Não se esquece também de se inscrever no canal. Se você gostar da explicação, deixe o teu like e compartilha com os amigos. E é o seguinte, galera. As afirmações são função injetora para todo x, quer saber se é crescente, e a inversa. Bom, quando ele te der uma função, sempre que possível para você analisar se ela é injetora, sobrejetora e automaticamente bijetora, o ideal é que você consiga construir o gráfico. Se você não conseguir construir o gráfico, é coisa que é um pouco mais difícil realmente, que tu vai ter que demonstrar de maneira ali, demonstração mesmo. Então, como é que a gente faz no caso que a gente consegue fazer um esboço do gráfico? Então, primeira coisa, você vai fazer o esboço do gráfico. Então, vou colocar aqui eixo Y, tá lá, eixo Y e eixo X. A gente sabe que para x menor ou igual que 2, o que vale é esta reta aqui, x menos 3. Sabemos também que a reta ela corta o eixo y no menos 3, cortaria, né? Então vou colocar aqui o menos 3. E isso só vai valer para x menor ou igual que 2. Na verdade até corta, né? Para x igual a 0. Mas enfim. Para x igual a 0, a gente tem esse ponto aqui, o menos 3. Para x igual a 2, a gente teria x igual a 2, a gente teria o menos 1. Estou só substituindo. Se eu substituir o x por 2, eu vou encontrar o menos 1. Então eu teria esse ponto aqui. E aí, se eu unir esses dois pontos, eu vou ter minha reta. Então eu vou colocar aqui até de azul, ó, pegar a régua aqui. Minha reta seria esta reta. Por que eu não continuei lá para cima? Porque essa reta só vale até x igual a 2. De x igual a 2 para frente, para positivo maior que 2, vale esse cara aqui, que é uma parábola. x2 sobre 4 mais x é uma parábola de concavidade voltada para cima, porque o a é positivo. E aí, quando x for 2, substitui por 2, vai dar 2 ao quadrado, 4, sobre 4 dá 1, menos 2. 1 menos 2 é menos 1. Então a parábola ela parte daqui. Mas que ponto é esse da parábola quando x igual a 2? O que eu quero dizer é, eu posso ter a parábola é assim. Esse ponto para x igual a 2 pode ser um ponto daqui, daqui, ou principalmente para a gente aqui analisar esse tipo de situação, é ser exatamente o vértice. Então é importante a gente trabalhar para saber se a função vai ser injetora. Quando a gente trabalha com uma função aqui do segundo grau, é porque acontece? Tu vê função do segundo grau, tua tendência é já marcar que é falso, que essa função não é injetora. Porque, de fato, se pegar a função inteirinha, essa função não é injetora. Só que eu não estou pegando a parábola toda, eu estou pegando uma parte da parábola. Então vamos calcular a coordenada do vértice, o x do vértice dessa parábola. E aí o x do vértice, vou colocar nesse canto aqui, ó, é menos b sobre 2a. O b é menos 1, então fica menos 1 sobre 2 vezes o a, que é 1 sobre 4. E olha só, galera. Isso aqui vai ficar embaixo 1 sobre 2, aqui ficou 1. Então é 1 sobre 1 sobre 2. Isso nada mais é do que 2. Então esse cara aqui, o 2, é exatamente a coordenada do vértice daquela parábola. Então o que a gente tem aqui, a parábola aqui, ela tem o vértice dela, vou botar até de outra cor, e depois ela sobe. E aí ela continuaria para lá, ó, seria assim. Beleza?
Passaria inclusive aqui no zero, né? Pra ficar bonitinho, seria assim. E iria embora para lá. Se ela fosse inteira, né? Mas eu pego só uma parte dela. Essa parte pontilhada não entra na brincadeira. Beleza. Uma vez que... Por que é tão legal a gente conseguir fazer o esboço do gráfico? Uma vez que eu fiz o esboço do gráfico, para eu saber se a função ela é injetora, é só tu pensar o seguinte. Vou fazer retas horizontais. Deixa eu tirar esse pontilhado aqui para não nos atrapalhar. Traçando retas horizontais, se eu cortar sempre essa curva, no caso esse gráfico, em um único ponto, significa que a função ela é injetora. Então repara, se eu vou fazendo aqui ó, retas horizontais, vai sempre cortar em um ponto só. E aí então esse cara aqui é verdadeiro, a função ela é injetora. Se eu não tivesse conseguido construir o gráfico, é mais difícil, né? Tem que mostrar. Se x1 é diferente de x2, então f de x1 vai ser diferente de f de x2. Ou ainda, né? Se f de x1 igual a f de x2, então x1 igual a x2. A gente teria que demonstrar isso. Então fez o gráfico, retas horizontais, cortou em um ponto só, é injetora. A questão não fala, mas como é que eu veria se a função é ou não sobrejetora tendo gráfico? Bom, o que é uma função sobrejetora? O contradomínio é igual à imagem. E aí você tem que ir lá para a definição da questão. É assim que tu faz, para ver se é sobrejetora de maneira simples, uma vez que a gente desenhou o gráfico. Olha aqui o meu contradomínio. Tá lá, são os reais, pode ser qualquer valor real. Qual é a minha imagem? Bom, imagens são os possíveis valores de y, para baixo, menos infinito. Para cima, mais infinito. Está varrendo todos os reais. Então, se o contradomínio é igual à imagem, ela é sobrejetora. Então, essa função, nesse caso, ela é injetora e sobrejetora. Então, automaticamente, ela é bijetora. Beleza? Então, se viesse falando, ela é sobrejetora? Seria sim, mas nem fala. Segunda afirmação. Para todo x pertencente aos reais, a função ela é crescente. O que significa a função ser crescente? Se eu pegar um valor de x, então é o seguinte, função crescente. Se eu pego x1 maior que x2, então eu tenho que obter f de x1 maior que f de x2. O que quer dizer isso? Se eu vou avançando no x aqui, o y está sempre aumentando. Aumenta o x, aumenta o y sempre, a função é crescente. Verdade, né? Sempre que eu pego valores de x aqui cada vez maiores, o y está sempre aumentando. Beleza? É isso que quer dizer e é isso que a gente observa no gráfico. Então aqui, ó, verdadeiro também, galera. VV por enquanto. E a terceira e última afirmação para a gente aqui, talvez a mais difícil, ele fala função f é menos 1, inversa de f. Eu tenho certeza que essa função inversa ela existe para qualquer valor de x, porque a gente viu que a função ela é bijetora, que é uma condição para que tenha inversa. Aí ele fala que a inversa dá isso aqui. Bom, será que é verdade? Qual a ideia de a gente encontrar a inversa? A gente vai trocar x por y e y por x. Bem tranquilo, a princípio, né? Então o que vai ter é o seguinte, lembra que esse cara aqui é o nosso y, né? f de x é o y. Então onde tem y eu vou colocar x e onde tem x eu vou colocar y. Então vem aqui, ó. Então a gente vai ficar com x igual a y menos 3, se o y for menor ou igual a 2. E vai ser também y ao quadrado sobre 4 menos y, se acontecer o quê? Se o y for maior que 2. Repara que acontece aqui, é sempre trocado, né? Se aqui é menor ou igual que 2, aqui a gente pega maior que 2 para varrer todos os reais dentro do x. Aqui a ideia é a mesma. Uma vez que a gente trocou, nosso objetivo agora é isolar esse novo y. E esse y aqui nada mais é do que a inversa, tá? Bom, como é que a gente isola isso? Separadamente, claro. Primeiro eu vou trabalhar esse cara aqui, que é o mais simples. Então a gente vai ter, primeira coisa, x igual a y menos 3. Isso implica dizer
que o y é x mais 3. Show de bola? E aí, olha só, galera. Se o y é x mais 3, se eu substituir o y aqui por x mais 3, presta atenção. A gente vai ficar com o seguinte, olha só. X mais 3 menor ou igual que 2. Porque é o y, né? X mais 3. Ou seja, lembrando que esse y, na verdade, é a inversa já. Então, o x ele vai ser menor ou igual a menos 1. Opa, esse menor ou igual a menos 1 bateu, pelo menos. E o x mais 3 também. Falta a gente determinar essa segunda parte, que vai ser para x maior que menos 1, que é só trocar. Se eu quero calcular a inversa, eu quero isolar esse y. Então é interessante a gente pensar nesse cara aqui, completar quadrado, fica mais fácil de isolar, né? E aí é o seguinte, né? Vamos carregar para cá, ó. A gente tem x igual a y quadrado sobre 4 menos y. Como eu quero completar quadrado lá de cá, então a gente vai ficar com x igual a y, ou y sobre alguma coisa, tananã, alguma coisa aqui ao quadrado. Se eu quero obter y ao quadrado sobre 4, esse primeiro cara aqui tem que ser um y sobre 2. Por quê? Porque vai ficar o quadrado primeiro. O quadrado primeiro vai ser y ao quadrado está aqui, sobre 4. Além disso, como aqui é menos, vai ser menos. Então vai ficar menos 2 vezes o primeiro, que é y sobre 2, vezes o segundo, que eu não sei quem é ainda, eu quero que dê menos y. Show de bola? 2 sobre 2 morreu, tenho menos y vezes alguma coisa dando menos y. Essa alguma coisa tem que ser 1. Tá aqui. Mas olha só o que acontece, galera. Preste atenção. Essa parte aqui costuma dar uma certa confusão. Deixa eu pegar o apagador aqui. Deixar aqui mais pertinho de mim. E é o seguinte. Vamos desenvolver isso aqui. A gente tem quadrado primeiro, y ao quadrado sobre 4. Tá aqui, show de bola. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos y, a gente já viu que dava isso. Só que tem um problema, que olha só, aparece um quadrado segundo mais 1. Esse mais 1 não tinha aqui, repara que não tinha mais 1 aqui. E ele apareceu aqui, sem desenvolver isso, esse mais 1 está aqui, ele aparece. Então o que a gente tem que fazer? Sumir com esse 1. Como é que eu sumo com esse 1? Bom, tira ele, né? Menos 1. E é assim que funciona o processo de completar quadrado. Show? E aí, ó. Vamos lá. Esse menos 1 vem para cá positivo. Então, fiquei assim, ó. Y sobre 2 menos 1 ao quadrado é igual a x mais 1. Vou extrair a raiz quadrada agora. Fiquei com y sobre 2 menos 1 igual a raiz quadrada de x mais 1. Como a gente tem que tomar um cuidado aqui, como a gente está pensando em valores de x maiores do que menos 1, já que a primeira parte deu menor ou igual a menos 1, mas a segunda parte vai ser x maior que menos 1. Se o x for maior que menos 1, aqui na esquerda não tem problema nenhum, porque esse cara aqui não tem como dar negativo, né? Que seria um probleminha. Ele dá sempre positivo já. Beleza? Então a gente vai ter exatamente a parte positiva da coisa. Então passa esse 1 para lá. Então fiquei com y sobre 2 igual a raiz de x mais 1 mais 1. Vou até dar uma olhada que eu acho que eu esqueci de colocar tem um mais 2 aqui fora. E aí esquecendo aqui que tem um mais 2 na questão. Mais 2 se o x for maior que menos 1, né? Pronto. E aí esquecendo do mais 2. Agora passa esse 2 multiplicando. Então ficou y igual a 2 vezes raiz de x mais 1 mais 2, aplicando já a distributiva. Aí tu vai falar, não é a mesma coisa. Só que é, né, galera? Se eu quero passar esse 2 para dentro da raiz quadrada, ele vem como um 4 para dentro da raiz, né? Então fica 4, que multiplica x mais 1,
mais 2. Então, o y vai ser raiz quadrada aplicando distributiva 4x mais 4, mais 2. Exatamente o que tem aqui. Então, sim, também é verdadeira essa afirmação. Então, são todas verdadeiras. Beleza, galera? Espero que tenham gostado desses bizus aqui, principalmente da parte de você desenhar o gráfico, que é mais fácil analisar se é injetora e sobre ejetora. E até a próxima. Tamo junto. Compartilhem. Valeu!